שלום לכולם. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom. Am Israel, Am Israel, Am Israel, Hai. 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 Oh Davinu, Hai. Oh Davinu, Hai. Oh Davinu, oh Davinu, oh Davinu, Hai. Oh Davinu, Hai. Oh Davinu, Hai. Oh Davinu, oh Davinu, oh Davinu, Hai. Zahor et Yom HaShabbat Lekadeshu. Lembre-te do dia de Shabbat para santificá-lo. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Bendito seja o nome do Eterno, seu reino é para todo sempre. Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom a todos que estão no canal Teshuvah Total, a todos que estão no caminho de Teshuvah em todo o planeta Terra. Shabbat Shalom é o que deseja todo o povo do canal Teshuvah Total. Meu nome é Renato de Príncipe e eu trago para você hoje uma grande paraxá, um estudo de uma paraxá que vem encerrar um livro. Toda paraxá que encerra um livro é um momento de festa, um momento de festejarmos a conclusão de uma etapa, de um trecho, de uma caminhada, né, de um aprendizado. Então hoje nós vamos aqui encerrar essa porção chamada Vairi e Viveu, mas que vai falar de morte, né? Todas as porções que têm o nome de vida, como Raie e Sará, fala de morte, né? Porque a morte e a vida elas são entrelaçadas. A gente tem a vida para aproveitar, para viver, para praticar os ensinamentos do Eterno. E a morte é o descanso até o momento em que nós retornaremos, né? Ressuscitaremos conforme a vontade do Eterno. Então abre o teu coração para a gente hoje assistir, acompanhar essa porção que é a 12ª do livro de Bereshit, o livro de Gênesis, né, o primeiro livro da Escritura. Essa porção, ela traz muitos ensinamentos, né? Nós temos que entender que o livro de Bereshit é o primeiro livro da Escritura, é o livro que nos apresenta todo o mundo do Eterno. O Eterno criou o mundo em 6 dias. Em 6 dias ele fez os céus, a terra, a água, né, a luz. Ele colocou, formou do solo os vegetais, os animais, os seres aquáticos, os seres aéreos e finalmente finalizou com o homem, né, o ser humano que é, digamos assim, a cereja do bolo, é o suprassumo da criação do Eterno, porque foi no ser humano que o homem colocou o sopro de vida. E o ser humano, ele então tem a atribuição de levar adiante, de levar ao mundo, né, todas as transformações necessárias que o Eterno designou a ele. Só que o Eterno deu a ele um presente, né, ele deu uma livre escolha. Nós não somos como os animais, como as plantas, que temos aí uma rotina bem definida, né, geneticamente definida. Nós temos a autorização do Eterno de agirmos, de fazermos aquilo que queremos. E muitas vezes isso é usado de uma maneira errada, né? Então toda a Escritura nos traz ensinamentos para que a gente siga esses ensinamentos do Eterno, para que a gente volte a praticar esses ensinamentos como ele criou o mundo, para que a gente possa viver em total harmonia. No primeiro
no primeiro livro, no livro de Bereshit, se você prestou bastante atenção, fala-se muito de erros dos patriarcas, né? Abraão mentiu lá, disse que Sara era sua irmã, né? Depois ele teve lá um entrevero que não foi causado por ele, mas ele participou daquele problema com o seu sobrinho Lot, da riqueza de separar de um lado para o outro, né? Então teve vários momentos ali difíceis na sua vida. Ele deu herança diferente para os filhos, ele deu preferência ao segundo filho, o primeiro filho ele mandou embora, então teve muitos erros, né? Muitos erros. Depois Isaac teve pouquíssimos erros. Isaac só mentiu uma vez, dizendo que Rivka era sua irmã, com medo de morrer. E dava preferência a um dos filhos e não aos dois de forma igual. Pequenos erros. Depois nós temos Yaakov, que participou de muitos erros, né? Então todos esses erros, eles estão aí não para que a gente fique julgando Abraão, Isaac e Yaakov, né? Que somos nós para julgar qualquer um, né? Não podemos julgar nem o nosso irmão mais próximo, quanto mais os patriarcas. Mas os erros deles são apresentados porque mesmo errando esse tanto que eles erraram, eles no final, eles reconheceram o erro e fizeram o caminho de retorno. Eles estavam o tempo todo presentes com o Eterno, eles estavam o tempo todo, né, concordando com o Eterno, praticando os ensinamentos do Eterno. Mesmo que a Torá não estivesse escrita ainda, eles sabiam, né, eles sabiam qual era o objetivo da vida. O objetivo da vida é obedecer a palavra do Criador, né, obedecer o caminho que ele traçou para nós, caminhar nesse caminho. Então esse é o objetivo. Então os erros estão apresentados aqui para que a gente aprenda com eles, não para que a gente erre igual, falando assim, ele errou, eu vou errar também e fica tudo bem. Não, ele errou, né, cometeu erro, teve lá o seu prejuízo por conta desse erro, mas ele fez o caminho de volta. Então você não precisa nem errar para fazer o caminho de volta, né? Você escolha não errar, porque aí você não vai ter a necessidade de fazer o caminho de volta. Então é esse o ensinamento de Bereshit. Todas as transgressões que aparecem aqui, nos próximos livros elas vão ser apresentadas como ordenanças do Eterno. Não faça isso, não faça aquilo, né? Então o Eterno vai mostrar de uma maneira, digamos assim, um pouco mais incisiva, um pouco mais coerciva, né, para que você se afaste dessas transgressões, se afaste desse caminho ruim, né? Você teve lá no início esse grande presente do Eterno, que foi a capacidade de escolher entre bem e mal. Então, quando se parece bem e mal, você faz a escolha que você tem para você como melhor no momento. Mas com a prática, né, com a prática da Escritura, com a prática desses ensinamentos, observando esses ensinamentos, a tendência é que você procure sempre o caminho do bem e se afaste do caminho do mal, como fizeram Abraão, Isaac e Jacob. Então, todos os ensinamentos que nós temos em Bereshit é para responder, né, aqueles problemas causados inicialmente, né, para a gente fazer o retorno e evitar repetir aqueles erros que foram cometidos lá no início. Os dois erros principais. Primeiro, Adão e Havá. Adão e Havá desobedeceram ao Eterno, né? O Eterno disse para eles uma coisa e eles fizeram o contrário. Por que eles fizeram o contrário? Não podia? Por que não podia? Né? Por que não podia comer do fruto da árvore do conhecimento bom e ruim? Porque o Eterno disse para não comer. Não precisamos ter explicação se foi exagerado ou se não foi exagerado. O importante é que ele falou, não façam isso, não comam isso, se comerem, morte morrerão. E aí eles comeram. Então, para isso o Eterno vai dar, né, no próximo livro, no capítulo 20 de Shemot, ele vai dar uma tábua onde você vai poder se redimir dos teus erros, da tua desobediência, que é a tábua, né, a tábua que diz, e amarás ao Eterno teu Elohim com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu muito, ou seja, com todas as tuas capacidades. Isso é para você
vencer, né, vencer a desobediência que está presente em você. Não é a de Adão e Havá, não. Aquilo foi um exemplo, né, a desobediência que a gente faz até os dias de hoje. E a outra transgressão foi cometida justamente logo depois, né, o Eterno não deixou passar muito tempo, não. Logo depois, os dois próximos que aparecem participam dessa transgressão violentíssima, né, uma das piores transgressões que o Eterno concebe, que é, né, o derramamento do sangue inocente. Então Caim planejou a morte de Revela, assassinou Revela, seu irmão, e quando foi perguntado onde estava o seu irmão, ele simplesmente respondeu: Ashimor, Ahir, Anohi, guardador do meu irmão eu sou? Ou seja, será que eu sou obrigado a guardar o meu irmão? Ele que se vire, né? Mas na verdade nós somos guardadores do nosso irmão. Toda a segunda tábua é justamente para que a gente não transgrida dessa maneira, para que a gente reconheça que devemos fazer ao nosso próximo o que queremos que ele faça a nós mesmos, né? Então nós temos que fazer seguir esses dois caminhos. Esses dois caminhos nos são trazidos em Bereshit. Agora a gente vai ver, né, nos próximos livros a gente vai ver como a gente consegue fazer isso, o que a gente deve fazer, né, para não continuar cometendo essas transgressões. E neste capítulo nós vamos ver então o fechamento da história, de toda a história de Bereshit, né? O último a morrer aqui vai ser Yosef, né? O Yosef que fecha aí, ele não era um patriarca, mas é considerado como se fosse um patriarca, né? Porque ele salva todos os seus irmãos, todas as 12 tribos, da fome, da morte pela fome, né? Então ele é considerado, né, um grande líder, um grande homem que trouxe aí manteve a vida, né? Assim como Noé manteve a vida que estava se esvaindo, que ia ser totalmente desintegrada, ele resgatou a humanidade, assim como Moshe depois vai tirar todo o povo do cativeiro, e Yosef tirou o povo da morte certa, né? A morte pela falta do alimento. Então nós vamos aqui ver o que acontece nesse último momento, nesses últimos momentos da vida de Yaakov, né? Depois da morte de Yaakov, até a morte de Yosef, não vai se contar muita coisa, vai ser feito apenas aí uma passagem rápida, o capítulo 50, né? Índice achei, a gente vai conseguir falar nele amanhã, mas rapidamente não vai acontecer muitos detalhes na vida dos 12 irmãos, né? Nós vamos passar para o próximo livro, o livro de Shemot. Então vamos abrir o coração para a gente acompanhar, né? Acompanhar o estudo dessa porção, né? Porção Vaeri. Né? Aqui nós temos uma cena tirada da internet, uma foto de algum filme, né? Que foi aqui a bênção de Yaakov sobre Menashe e Efraim, né? Então, e aqui Yosef assistindo aí a bênção, né? Nós vamos ver mais detalhes no decorrer do estudo. Então, lembrando sempre que a escritura, originalmente, ela não tinha capítulos e versos e livros, nada disso, né? Nós tínhamos tudo um texto corrido, e aí, em determinado momento, Esdra, um profeta, ele verifica que o povo precisa ter acesso à Torá do Eterno, então ele divide a Torá para ser lida semanalmente, então divide em 54 porções, e aí ele distribui essas porções para que as pessoas pudessem ler pouco a pouco a cada dia e a cada semana fechar uma porção, né? No Shabat fechar essa porção, e deu um nome a cada porção da palavra mais importante do início daquela porção. Então nós temos aqui, né, o finalzinho da última porção, a porção Vaigash, que foi trazida brilhantemente pelo Moré Leniel, que o Eterno recupere a sua saúde.
e pelo Moré Raimus. Moré Raimus, os dois fizeram uma dobradinha aí no estudo dessa porção. E aí finalizou com esse verso 27 do capítulo 47, né, que diz o seguinte: Vayeshev Israel be'eretz Mitzrayim, be'eretz Goshen, va'echazu ba, va'ifru, va'irpu meud. E habitou a Israel na terra de Mitzrayim, ou seja, na terra do Egito, na terra de Goshen, aquela terra que ficava lá próxima do delta do Nilo, uma terra com bastante água, com bastante agricultura bem frondosa. E adquiriram bens nela, né? E adquiriram nela. Não tem a palavra bens, mas a gente entende aqui que eles ficaram ricos, né? Com muito gado, com muito rebanho, muitas plantações, né? Muitos grãos ali, porque depois, passado aquele período da fome, aqueles 5 primeiros anos, os 12 anos seguintes, eles tiveram muita fartura ali naquela região, né, criando as suas ovelhas, criando o seu gado. E frutificaram e cresceram muito nela. Né? Então aqui a porção poderia ter começado aqui, mas aqui começaria pela palavra Vaigash. Vaigash já é uma porção anterior. Então começa essa porção no verso seguinte, que é uma continuação da frase, não é uma frase nova, é uma continuação da frase. E claro que a gente fala uma continuação porque no português nós temos ponto, vírgula, né? Nós temos os sinais gramaticais, mas no hebraico não existe ponto, não existe vírgula, não existe letra maiúscula, não existe letra minúscula, não existe acento, não existe nada disso, né? Isso é coisa nossa. Então, diz aqui: Vayehi Yaakov be'eretz Mitzrayim Sheva Ezre Shana. E viveu Yaakov na terra de Mitzrayim, na terra do Egito, 7 e 10 anos. É assim que no hebraico bíblico se falam os números, né? Primeiro a unidade, depois a dezena e a palavra ano, ou seja, 17 anos. Vayehi imei Yaakov Shnei Hayav, e foram os dias de Yaakov em anos de vida, Sheva Shanim ve'Arbaim Meat Shana, 7 anos e 40 e 100 anos, então 140 anos. Então ele viveu 147 anos, bastante tempo de vida, né? Conseguiu fazer muita coisa na vida, passou, né? A gente acompanha aí nas últimas 6 porções, a gente acompanhou, na verdade até mais uma, né? Na porção Toldot ele já aparece ali na infância, né? Na infância lá na casa do seu pai, naquele momento em que tudo acontece, né? Que ele negocia a primogenitura do irmão, depois ele e a mãe enganam o irmão, isso já é na porção Toldot. Então na porção Toldot, na porção seguinte, todas as outras ele participa, ou seja, ele participa praticamente metade do livro, né, metade do livro de Bereshit, dada a sua importância. 147 anos foi muito, seu pai viveu mais, né, mas seu pai era uma pessoa que não tinha tanta coisa para acontecer na vida dele. Ele que formou as 12 tribos, foi dele que vieram as 12 tribos, foi dele que foi, né, a necessidade de se falar muito dele, porque muita coisa aconteceu na vida dele, muita coisa boa e muita coisa ruim, muita dificuldade. Não ruim que ele tenha feito, mas ruim de sofrimento, de vida difícil que ele teve nesses 147 anos, né? Você lembra aí da infância, o irmão era preferido pelo pai, depois ele engana o irmão, depois a mãe convence ele a enganar o pai, ele sai corrido de casa, né? Sai corrido de casa lá com medo de morrer,
encontra uma mulher, se apaixona por ela, mas não pode casar porque não tem nada para pagar de dote, trabalha 7 anos, trabalho forçado, né? O Lavan tirou o couro dele para produzir muito lá, e no 7º ano ele é enganado. Aí o que ele faz? Ele, em vez de ficar com uma mulher e pronto, acabou o problema, esquece da paixão, ele continua, ele quer ficar com Rahel, trabalha mais 7 anos pelo dote de Rahel, e ainda tem filhos com Léa, e com duas servas, né? 2 servas, e tem lá aquela renca de filhos, né? 11 filhos ele tem ali. Depois, então, ele sai da terra de Lavã, vai retornar para sua casa, para numa outra cidade, para num outro lugar, fica lá, né? Fica lá durante 10 anos, aí seus 2 filhos mais velhos lá fazem uma atrocidade, derramam sangue inocente, a barbaridade, ele sai fugido de lá com medo de ser morto por todas as nações vizinhas, e aí, né, no meio do caminho, sua mulher, a mulher amada, tem um filho e morre, né, um filho da sua velhice e morre. Então ele teve uma vida bastante sofrida. Aí ele chega na terra do seu pai, maravilhoso, lá, revê o pai, a mãe já havia falecido, né, revê o pai, está maravilhoso lá. No ano seguinte, cuidando lá num bebezinho, né, num bebezinho, ele está cuidando daquele bebezinho que nasceu. No ano seguinte, seu filho querido desaparece, morto por animais, né? Então a vida dele acaba durante 22 anos, ele fica lá num sofrimento total. E agora é o momento que ele retorna, né? Ele retorna para o seu filho, ele descobre que seu filho está vivo, ele vai viver 17 anos com esse filho. Então ele viveu 17 anos lá no início da vida do filho, e agora ele vai viver 17 anos, né, no final da sua vida. Então foi esse período aqui que nós estamos passando a vida de Yaakov, são os melhores períodos da sua vida, é o melhor período da sua vida, sem sombra de dúvida, só tranquilidade, né? Só cuidando dos netos, só cuidando das crianças, aí ele já está, né, sem preocupação nenhuma. Então é um momento feliz, mas ele e todos os patriarcas antes deles mantiveram sempre no seu coração o amor ao Eterno, a obediência ao Eterno. Foi isso que garantiu toda a história da vida deles, toda a vitória sobre as amarguras que apareceram, os desafios que apareceram, as atrocidades que foram cometidas contra eles, tudo isso graças a manter no coração essa chama acesa, né, essa menorá acesa iluminando a frente, ou seja, praticando os ensinamentos do Eterno, os ensinamentos que foram passados de pai para filho, de Abraão, a Isaac, de Isaac a Yaakov, e agora Yaakov também está passando para os seus filhos, e nós vamos ver aqui ele passando para Yosef, né? Algumas instruções que ele ainda talvez não tivesse dado. E aqui nessa frase nós temos uma coisa interessante, né? Na palavra Shanim, de Sheva Shanim, da idade de Yaakov, nós temos aqui o Shin inicial, depois 7 letras à frente nós temos uma Bet, 7 letras à frente nós temos um Tav, formando a palavra Shabbat, ou seja, esse é o descanso, né? O descanso na felicidade, na alegria. Então, ele passou esse último período da vida com muito shalom, né? O Shabbat Shalom, o Shabbat do descanso, o descanso de recuperação de todas as energias que foram gastas na sua vida. Então, é isso que a gente sempre tem que lembrar na Escritura, né? Ela traz mensagens, ela traz ensinamentos em todas as palavras, em todas as letras. Então vamos ver o que acontece. Vaikrivu e Israel Lamut. E aproximaram-se os dias de Israel para a morte, né? Claro que ele já estava com uma idade avançada, ele já estava aí bastante debilitado, né? A visão já não estava boa, o corpo já não estava respondendo muito bem, já o cansaço, né?
sem força física, sem talvez apetite. Então é isso que está acontecendo quando a pessoa vai ficando, né, vai ter a felicidade de envelhecer, né, porque aquele que não tem a felicidade de envelhecer, né, lamentavelmente tem essa presença da morte antes, né, mas aquele que envelhece, ele vai percebendo que a cada dia é uma vitória, né, a velhice traz isso para a gente percebe que cada dia é uma vitória. Quando a gente é novo, a gente não percebe muito isso, a gente não dá valor à vida no dia a dia, né, que a Torá sempre cita, né, sempre cita a importância do dia, né, nos dias de vida em anos. Por quê? Porque são os dias de vida que importam, né? Não importa se eu tenho 68 anos, importa que este dia eu estou vivo, né? Não importa quantos anos eu tenho, né? Então, isso é importante que a gente sempre lembre, né? Sempre lembre na Escritura, o dia mais importante é o dia de hoje. Não foi ontem, nem será o amanhã, é o hoje, porque hoje eu estou aqui. E ele já na sua idade avançada, ele percebeu isso, então ele já está preocupado, né? Então o que ele faz? Ele quer resolver todas as pendências, né? Todas as situações pendentes. A gente deve resolver todas as pendências o quanto antes, né? Para evitar que chegue um momento que não dá mais tempo de resolver pendência nenhuma. Vaikra libno, chamou seu filho, Le Yosef, chamou por Yosef, Vaiomer, e disse, Vaiomer lo, e disse para ele, Iná matzati chen be einecha. Se eu rogo, encontrei graça aos teus olhos. Né? Então, ele fala aqui de uma maneira muito interessante, né? Porque a gente geralmente não fala com o filho assim, meu filho, por favor, meu filho, eu te rogo. Né? Por favor, a gente pede, mas eu te rogo é muito forte, né? É um pedido muito profundo, muito sincero. Então ele fala, se eu rogo, encontrei graça aos teus olhos. O que é encontrar graça aos teus olhos? É merecer o teu respeito, merecer a tua consideração, se você confia em mim, se você está aí para resolver as minhas necessidades, se você me tem como teu irmão, né? Como teu irmão, eu sou para você teu irmão, né? Você me guarda como eu sou, como se eu fosse teu irmão. Então é isso, né? É isso que ele está falando aqui. Se eu achei graça aos teus olhos, sim na yadecha tahat irechi. Coloca, eu rogo novamente, né? Porque esse pedido aqui é um pedido muito delicado, né? Coloca, eu rogo, a tua mão embaixo da minha coxa. Vê a citar e madi chesed ve emet. E faça-me graça. Coloca a tua mão sobre a minha coxa e faça-me graça. Ou seja, faça algo por mim sem esperar nada em troca. Isso que é a graça. A graça é isso. Quando o Eterno diz que faz graça aos milhares, né, milhares de graças, aquele que o ama e obedece os seus mandamentos, ele está dizendo que você pode fazer o que você quiser, né, desde que você cumpra com os mandamentos do Eterno, desde que você o ame, você tem direito a tudo, ele vai fazer tudo por você sem pedir nada em troca. Né? Você não precisa dar nada em troca ao Eterno, você só precisa obedecer. Veja que é muito fácil, né? É muito fácil ter tudo no mundo. É só a gente obedecer ao Eterno e guardar os seus mandamentos. É dessa maneira que a gente consegue isso. Graça é exatamente isso. Né? Graça está presente na Escritura em vários locais, né? Centenas de vezes aparece a palavra graça. Muita gente não vê, muita gente acha que não existe graça no Tanar, né? Porque não aceitam que
O Tanar é a base de tudo, a Torá é a base de todo o ensinamento do Eterno, é o ensinamento do Eterno para todos nós. Em graça e verdade. Alná, não eu rogo. Tik vereni bem Mitzray. E não eu rogo, me sepultes Mitzray. Eu rogo que você não me sepulte em Mitzray, na terra do Egito. Então ele pede, né? Ele pede pela graça e pela verdade do seu filho, né? Para que seu filho não fale, vou fazer, mas depois, né? Depois faz diferente, depois muda, depois não vai dar para ser aqui, não vai dar para ser dessa maneira, vai ser de outro jeito. Não, é um juramento, aqui é um juramento, falar dessa maneira que ele está dizendo para o filho jurar que não vai sepultá-lo na terra de Mitzray. E, logicamente, ele está falando isso por quê? Né? Porque a mãe de Yosef, a Rachel, mulher de Yaakov, ela foi enterrada na estrada. Né? Você lembra lá que eles estavam indo, né, próximo ali de Efrata, ela deu à luz, entrou em trabalho de parto, um trabalho muito difícil, e ela faleceu quando nasceu Binyamin, e ela não podia ser, então, carregada, ela estava morta, ela precisava ser enterrada no mesmo dia, e aí ficou ali. Então, Yosef deve ter sentido muito isso, né, a perda da mãe e ter largado o corpo da mãe lá na beira da estrada. Então, ele ficou muito sentido com isso. E Yaakov sabia disso, Yaakov, então, está tentando explicar para o filho tudo o que aconteceu. Nós vamos ver que ele vai falar mais coisas ainda que aconteceu, que talvez o filho não soubesse, ou que ele quisesse aqui reafirmar, né, tudo aquilo. Então, ele não enterrou Rachel lá no túmulo do casal, na gruta do casal, no Marpelá, né? Ele enterrou ela na estrada. Léa, sim, ele enterrou naquela época em que ele foi morar lá junto de seu pai Itsak, e Léa morreu, ele enterrou Léa lá junto da gruta do casal. Mas aqui ele não, ele está tentando convencer o filho, pedindo eu rogo, né, falando dessa maneira, fazendo com que ele prometa com graça e com verdade. Por quê? Porque ele sabia que ia ser muito difícil para Yosef levá-lo dali. Os egípcios, eles cultuavam a morte, né? Eles tinham cultura da morte, eles achavam que, como Yosef era um homem muito poderoso, que salvou o povo da fome, o seu pai devia ser um deus, né? Então, eles queriam, certamente, quando seu pai morresse, que seu pai fosse enterrado ali, talvez numa pirâmide, numa coisa faraônica ali, porque um dia poderia retornar e salvar o Egito novamente. Então, ele sabia de toda essa história lá do Egito, então ele tinha esse receio de ser enterrado e ser cultuado com uma imagem de idolatria, coisa que ele não queria, coisa que ele não aceitava. Né? Então, ele pede para o filho que, por graça e por verdade, o leve lá para a terra de Canaã. Veshahavti in avotai, e me deitarei com meus pais. Então, quando a pessoa morre, ela se deita. Quando a pessoa ressuscita, ela se levanta. Né? São as mesmas palavras para deitar e para morrer. E a mesma palavra para levantar e para ressuscitar. Kum, né? Levantar, acordar, levantar, é a mesma palavra utilizada para ressuscitar. E a mesma palavra que usada para deitar e morrer. Então o hebraico bíblico usa sempre esse termo, me deitarei com meus pais, ou seja, vai repousar com seus ancestrais, né? Seus ancestrais que estão lá na caverna de Marpelá. Unisatani Mimitz Haim. O que
var, ukvar, tani, bik, vutat, vuhatem, e me sepultarás na sepultura, e me levarás de Mitzray, do Egito, e me sepultarás nas sepulturas deles. E aí Yosef responde, Vaiomer, né, e disse, Anohi e esse que davareja, eu farei conforme tua palavra. Então ele vai, né, ele vai fazer exatamente aquilo que o pai está pedindo, aquilo que o pai está implorando a ele. Então ele vai fazer, né, ele vai fazer exatamente isso, ele vai obedecer o pai. Né? Então é dessa maneira que Yaakov quer ser enterrado. Ele quer se deitar junto com seus pais na caverna, lá na caverna de Marpelá, junto dos seus pais Avraham, Sara, Isaac, Rivka, e onde já está lá Leia, né? Leia já está lá enterrada. Então, logicamente, quando ele ressuscitar, ele vai ressuscitar ao lado de Leia, e Rahel vai estar distante, vai estar lá no caminho de Efrata. Vaiomer, e disse, né? Então ele diz para o filho, Rishavá, li, jure para mim. Então, quando ele pede para colocar a mão sobre a coxa, na verdade é o ato de jurar, é colocar a mão sobre a aliança feita com o Eterno. Né? Quando o Eterno fala com Avraham, né? Ele promete todas as terras aos descendentes de Avraham, ele diz, e agora, né, a partir de hoje, todos os homens da tua casa vão ser circuncidados, e toda criança que nascer no 8º dia vai ser circuncidado. Então essa é a nossa parte da aliança com o Eterno. Né? A parte dele é conceder a terra prometida. E a nossa parte é justamente oferecer aquela pele, né? Aquela pele do prepúcio. Então, quando fazia um juramento, fazia em nome do Eterno, ou seja, fazia em nome da aliança com o Eterno. Né? Então, quando as pessoas falam juro por Deus, na verdade, elas estão querendo remeter a essa imagem que naquela época era feita dessa maneira. Cadê o Mauro? Vaishavá lo, e jurou para ele. Vaish tahu, e prostrou-se Israel al-Rosh ha-mitá, e prostrou-se Israel à cabeceira da cama. Então ele se deitou na cama, se aproximou da cabeceira, certamente foi lá fazer suas orações, né, suas orações ao Eterno, naquele momento em que ele já tinha conseguido com seu filho esse juramento, né, de que seria colocado junto, se deitaria junto com seus pais lá na caverna de Marpelá. E aí, nesse momento, ele se prostra em agradecimento ao Eterno por toda a sua vida e por este momento em especial aqui, que é, né, a garantia de que não vai ser deixado lá naquela terra de idolatria. Vaierri acharei hadevarim haele. E aconteceu depois destas palavras. Vaiomer la Yosef, disseram para Yosef, Hine avirá rolê, eis que seu pai adoeceu. Então, certamente, Yosef voltou lá para sua residência, próximo do faraó, longe de Goshen, né? E depois de um tempo, depois dessas palavras terem acontecido, depois de vários dias, alguém foi lá avisar para Yosef, seu pai está doente, né? Seu pai está mal. Então, naquele momento, Yosef está
né, preocupado com a idade do pai, idade bastante avançada, bastante debilitado, então certamente ele não piscou duas vezes, ele juntou seus filhos e foi lá visitar o pai. Seus irmãos certamente já habitavam ali, já moravam ao lado do pai, a maioria deles viviam lá em Goshen, né, como foi o que aconteceu quando eles vieram de Mitzrayim 17 anos antes, né? Então foi isso que aconteceu. Vaikar et shinei banav, e tomou seus dois filhos e imou com ele, et Menashe ve et Efraim, e Menashe, Manassés e Efraim. Tomou os seus dois filhos, ele só tinha esses dois filhos. Vai Agetz le Yaakov, vai Omer, e avisaram para Yaakov, e dizendo, Hine binecha Yosef ba elecha, eis que teu filho Yosef vem para ti, ou seja, Yosef está chegando. Então ele foi chamado, né? Ele foi chamado e o pai está lá esperando ele chegar, né? O pai está esperando ele chegar porque ele quer conversar mais com o filho. Então ele lá vai se ajeitar na cama, vai se preparar para receber o filho. Não precisava nada disso, mas é comum, né? É comum a pessoa vai receber uma visita, ela se ajeita por mais esforço que ela tenha que fazer, como nós vamos ver. Vai ter Hazuk, vai ter Hazek, Israel, Haishev, Vaishev, al Hamitá, e reuniu forças, e fez todo o esforço possível, né, para se sentar sobre a cama para receber o filho amado, o filho querido, né, que estava indo lá visitá-lo, né, naquele momento tão difícil da sua vida, aquele momento que estava aí realmente chegando ao fim, né, chegando ao fim da vida. Vaiomer Yaakov el Yosef, e disse Yaakov para Yosef. Então, no momento que ele chegou, entrou ali, cumprimentou o pai, então, naquele momento ele vai dizer coisas que talvez não tivesse dito antes, ou talvez estava aqui repetindo, a gente não sabe, a gente não ouviu nenhuma história antes, mas certamente nesses 17 anos eles conversaram muito sobre tudo que aconteceu na vida deles, né? Um para o outro, e conversaram, trocaram muitas histórias, mas é comum ao idoso, né, contar novamente vários detalhes da sua vida, porque são as suas memórias, e muitas vezes o jovem precisa ouvir novamente para gravar bem os detalhes, né? A gente só percebe isso, né, quando um idoso muito querido parte, né, e a gente, puxa vida, tinha tanta coisa para aprender com ele e não perguntei na hora certa, deveria ter perguntado mais, prestado mais atenção em tudo que ele falava, como é que era mesmo aquilo que ele dizia sobre tal coisa. Então aqui, né, aqui ele vai fazer isso, ele fala para Yosef algo muito, muito importante. El Shaddai Mireá Elai Belus Be'eretz Kenaan vai Barer Oti. El Shaddai apareceu para mim em luz na terra de Canaã, né, e abençoou-me. Então ele está contando ali, né, está contando que no momento em que ele voltava da terra de Harã, na terra de Harã, quando ele passou por aquela região de Luz, Beitel, né, Beitel, a terra que primeiro ele passou naquele lugar, deitou no chão, sozinho, né, sozinho, sem nada, fugindo do irmão, fugindo da morte, ele deitou ali com a cabeça numa pedra e sonhou com uma sulã, com a escada, né, que mensageiros subiam e desciam daquela escada, e o próprio
El Shaddai estava sobre, Elohim estava sobre a escada e conversou com ele, fez um pacto com ele, né? Um pacto que ele fez: se você ficar comigo em minha caminhada, se você me guardar e proteger, me alimentar, me der roupa e me trouxer para minha casa, para a casa dos meus pais, eu ergueria aqui um templo, né? Um templo não, eu ergueria aqui um altar em tua homenagem e darei 10% de tudo que eu conseguir na vida, né? Então, foi esse juramento que ele fez ao Eterno ali naquele lugar. E depois de muitos anos ele volta, né? Quando ele volta, ele passa ali de novo e cumpre a sua parte. Constrói ali um altar de pedras para El Shaddai, e El Shaddai aparece novamente a ele e faz a promessa, né? Abençoa ele e faz uma promessa a ele. Então, nesse momento aqui, né, nós vamos ver o que El Shaddai disse a ele. El Shaddai, né? El Shaddai, Shomer Dartot Israel, guardador das portas de Israel. El Shaddai aqui chama ele de Israel, diz a ele: seu nome não será mais Yaakov, seu nome será Israel. Então ele é o guardador, né? Shaddai é o guardador de Israel, das portas de Israel. Então aqui, né, quando ele faz a promessa: você fica comigo, me acompanha na minha viagem, me guarde, me proteja, né, me alimente e me dê roupas e me leve de volta para a casa dos meus pais, eu serei para você, né, farei para você um altar e você será para mim por Elohim. Né? Então, ele está aqui, né, ele tem esse nome aqui justamente, né, justamente esse nome que nós lemos como Shomer Dartot Israel, guardador das portas de Israel, guardador do caminho de Israel, do caminho que Israel percorre. Né? Vaiomer Elai, disse para mim: Rimeni maferecha, estou aqui, ou eis-me aqui, te tornarei fértil. Vechir biticha, nentatiha likehal amin, e te tornarei forte e serás numeroso, né? E te concederei o netatiha, e te concederei lekahal, ou seja, kahal, uma congregação, uma comunidade, não a comunidade, a congregação religiosa, mas uma grande quantidade, né, um ajuntamento, né, de povos. Amim, um ajuntamento de povos, por assembleia de povos. Venatati et haaretz hazot, e concederei esta terra, leaha, a tua semente, né, a semente, ahareha, após você, ou depois de ti, a tua semente que vem depois de ti, os teus descendentes, os teus filhos. Né? Então, Yaakov está dizendo a Yosef que o Eterno, El Shaddai, prometeu isso, fez essa aliança com ele há muitos e muitos anos antes, né? Muitos anos antes, fez essa promessa para ele, que todos os seus descendentes teriam direito a essa terra. Ahuzat Olam, por herança, né? Por herança eterna. Então, Ahuzat é justamente essa palavra, né? Essa palavra que significa uma possessão por herança. A pessoa recebeu aquela terra por herança, né? Então, é uma herança eterna. Essa herança, ela não tem fim. Então, aquele que acha que a terra dos descendentes de Yaakov pode ser tomada, ele vai querer brigar com o Eterno, ele vai
ter que enfrentar o Eterno, porque quem concedeu foi o Eterno, né? Quem concedeu foi o Eterno nessa aliança que ele faz com Yaakov. Yaakov, então, né? Yaakov fez a parte dele, o Eterno fez a parte dele. Então todos eles cumpriram as suas partes. Então a herança está garantida, a herança está garantida, a herança é dele. Se o Eterno dissesse, se você fizer isso, você tem herança, e ele não fizesse, aí, né, aí não teria direito à herança. Mas tem direito à herança justamente porque Yaakov sempre se manteve na linha do Eterno, apesar de todas as dificuldades que ele teve na sua vida, né? Deixa eu ver o horário aqui. Apesar de todas as dificuldades que ele teve em sua vida. Veatá shinei banecha hanoladim lecha. E agora, né? Agora com o atá com ai significa agora, né? Agora, esse no hebraico bíblico, né? Hoje em dia não se usa mais essa palavra para agora, porque atá com aleph significa tu, né? Então, para evitar confundir, hoje isso é outra palavra, né? Acho que é ahav é a palavra que significa agora no hebraico moderno, né? Então, e agora teus 2 filhos gerados para ti, Be'eretz Mitzrayim, na terra de Mitzrayim, ad boi elecha Mitzrayimah, quando vinha eu para Mitzrayim, né? Quando ele estava lá na terra de Canaã, né? Na terra de Canaã, e ainda não tinha vindo para Mitzrayim. Aí no momento que ele veio para Mitzrayim, naquele momento em que houve a fome, nesse período aí, ele teve os 2 filhos. Lichem, para mim são eles. Então esses 2 filhos que você teve são para mim, não são teus, são meus. Então é isso que o avô, né? O avô está dizendo, esses netos são como meus filhos, não são teus filhos, são como meus filhos. Efraim e Menashe, Efraim e Menashe, Carreuven, o Shimon e Rieli, como Reuven e como Shimon eles são para mim, ou seja, são os meus 2 primeiros. Então, o que Yaakov está fazendo aqui? Né? O que Yaakov está fazendo aqui? Yaakov está assumindo que os 2 filhos de Yosef são dele, substituindo os seus 2 filhos mais velhos. E, na verdade, ele está dizendo aqui, olha, eu confirmo que você é o meu primogênito. Nós sabemos que o primogênito tem direito a 2 partes da herança, né? Pega todo o patrimônio, divide por número de filhos mais 1 e o primogênito recebe 2 partes. Mas para o Eterno, o primogênito é sempre o que nasce primeiro. Mas para o ser humano, nós estamos vendo aqui que Yaakov está considerando diferente do que o Eterno ordena, né? Mas ele está assumindo isso, ele está assumindo que Yosef então o seu primogênito tem 2 partes, e então cada uma das partes será dada a Efraim e Menashe. E ele já coloca Efraim como o mais importante, né? Como nós vamos ver mais à frente, ele vai considerar que Efraim é o mais importante, apesar de que Menashe é mais velho. Então, substituindo lá a herança de Reuven e Shimon. Isso está, né? Isso está errado, não deveria ser feito assim, mas está aqui justamente para nós entendermos, para nós aprendermos, para nós fazermos diferente. Né? Tem um erro aqui sendo cometido, mas nós não somos ninguém aqui para julgar isso, né? Simplesmente para ver que está errado e que deve ser feito de forma diferente. O molá de terra asher roladetá ahareichem lecha,
e dos gerados a ti, que gerarás depois deles, serão para ti. Então ele está achando que, né, está considerando que, né, que Yosef vai ter outros filhos depois daqueles dois. Ou então está falando dos descendentes desses dois. Ele não está preocupado com aqueles dois. Os que vierem depois são para Yosef. Aqueles dois são para ele e os outros todos que vieram depois são para Yosef. E Riv al Shem a Richem e Karu be Nahalatan. Sobre o nome, né, sobre o nome de seus irmãos, Ahichem, sobre o nome de seus irmãos, chamarão Ikru, né, e Caru chamarão em sua herança. Então eles receberão a herança através dos irmãos, dos seus irmãos. Né? Os irmãos é que passarão herança para eles, não vai ser a herança de, né, essa herança que Jacob vai dar para os dois. Então nós vamos ver aqui, né, as 12 tribos de Israel, conforme o Eterno determina, né, as 12 tribos conforme a bênção do Eterno e as 12 tribos conforme a herança de Jacob. Então nós temos aí sempre essa distinção, e muitas vezes as pessoas confundem, por que agora tem 12, aí de repente tem 13, de repente tem 11, e como é que é isso? Então vamos olhar aqui como é que a gente faz isso, né? Porque essas tribos você vê novamente, se você tiver dúvida, releia lá o capítulo 29 e 30 de Bereshit, que você vai ver aí o nascimento dos 11, né? E depois o outro que vai nascer, né? Vai nascer na porção seguinte, vai nascer no caminho de volta. Então, Binyamin não estava ainda nesse período lá em Harã, ele não nasceu em Harã. E aí, eu quero mostrar para você também um esqueminha, um macete para você decorar esses nomes, né? Porque muitas vezes fala, será que foi a ordem, será que é esse, será que é aquele? Né? Muitas vezes a gente tem dificuldade em fazer uma lista de 12 nomes, lembrar de cabeça 12 nomes, né? Mas é muito fácil, é mais fácil do que você imagina, e você tem cabeça para isso. É só você deixar de usar aí o telefone, fazer listinha no telefone, no computador, e depois não sabe em qual arquivo deixou os nomes, a lista de nomes, ou você precisa fazer uma lista correndo, uma lista de 12 itens para ir comprar no supermercado, não tem papel, não tem lápis, acabou a bateria do celular, como é que eu faço, né? Então, é muito fácil, né? O nosso cérebro ele faz associação, e quanto mais esdrúxula, mais esquisita a associação, você tem mais facilidade de lembrar. Então vamos fazer uma técnica aqui para lembrar, né, o nome dos filhos. A gente sabe que começa com Leia. As matriarcas são 4, é fácil de lembrar 4 nomes, né? Leia, Bilha, Zilpa e Rahel, né? São essas as ordens. E como é que a gente faz para associar o nome de nascimento com alguma coisa que seja mnemônica? É muito fácil, né? Principalmente porque esses nomes aqui, muitos têm alguma coisa a ver com o corpo humano. Então vamos usar o nosso corpo humano para fazer essa lista. Isso você pode fazer para qualquer coisa, né? Começa do teto da cabeça até o dedão do pé e vai aí, né? Vai criando as suas associações para fazer isso. Um pouco de prática você consegue decorar listas enormes de um monte de coisa aí, né? Até a tabela periódica, né? Com 118 elementos você consegue decorar facinho, né? Na ordem correta. Precisa prática. Então vamos lá. Reuven, vejam, um filho, Reuven, olho. Então, olho, começar do olho, né? Olho, Reuven. O próximo, Shimon, meu marido vai me ouvir, né? Orelha, ouvido. Então, olho, ouvido. Aí vem para onde? Levi, olha aqui, ó, um alâmede, né? Um alâmede aqui no nariz, Levi.
Yehudá, a porta, a boca, a porta de entrada do alimento, né? Então você tem aí já os 4 nomes. Dan, você pode colocar aqui, ó, Dan, né? Dan é o 5º nome. Naftali você pode associar com a garganta. Naftali, né? Lembra aí, faz um colar de naftalina e pendura na garganta, né? Então você tem aí, em vez de um colar de pérolas, um colar de naftalina, né? Naftali. Então é uma forma mnemônica de você lembrar. Depois você tem os filhos de Zilpa, né? Você tem Gad, você pode colocar Gad no ombro esquerdo, né? Como se fosse um gato sentado no seu ombro esquerdo, e Asher aqui no ombro direito. Depois você temos novamente os 2 filhos de Léa, você tem Sahar você pode colocar como sendo o peito esquerdo, e Zevulun, o peito direito. E depois você tem de Rahel, você tem Yosef, você pode associar com a sua mão esquerda, e você tem Biniamim, o filho da direita, né? Então você começou com olho, orelha, nariz, boca, queixo, garganta, ombro, peito, mão e mão. Você vai lembrar sempre, qualquer momento da sua vida, você vai lembrar os 12 nomes das 12 tribos de Israel, né? Amanhã a gente vai repetir esse exercício aí, vamos ver aí quem é que vai lembrar pelo menos uns 10 nomes aí, vai ser bom, né? E aí nós temos que esses são os filhos de Israel na ordem conforme o Eterno determinou. Mas os herdeiros são diferentes, né? Os herdeiros são pela vontade de Jacob, né? Então ele substituiu Reuven e Shimon por Efraim e Menaché, né? Então esses 2 ocuparam esse primeiro lugar aqui, a dupla herança veio para eles. E sumiu daqui, né? Sumiu daqui Levi, não tem Levi aqui, sumiu daqui Yosef, né? Sumiu daqui Yosef. Por quê? Porque na parte da herança, na parte das terras, na parte, né, nessa divisão, quando dividirem as terras lá em Canaã, quando Yehoshua entrar em Canaã, não vai ter terra para Levi, nem vai ter terra para Yosef, né? Levi vai ser tomado pelo Eterno, vai ser servo direto do Eterno, vai ser alimentado pelos irmãos através do Eterno, né? E né, não vai ter direito à herança, à terra, né? E Yosef está aqui com esses 2 filhos, todos os outros descendentes de Yosef, se ele tivesse mais um terceiro filho aqui, esse terceiro filho seria dependente desses 2 aqui, né? Receberia herança a partir desses 2 aqui, conforme disse Jacob, né? Então, no Efode, você vai ter essas 12 pedras, né? Essas 12 pedras. Em Canaã, você vai ter esses 12 territórios, né? Então, você precisa ir decorando essas relações, né, para evitar, olha, mas agora tem 13, mas agora tem 11, está faltando gente, está sobrando gente. Não é nada disso, né? Porque Jacob decidiu que Efraim e Menache fossem os seus herdeiros, né, do primogênito que ele considerava Yosef como seu primogênito. Tá? Então vamos continuar, né, que ele está lá conversando com Yosef. Veani, Beonim e Padã. E eu, na vinda de Padã, né, naquela terra que ele estava voltando de Padã para a terra dos seus pais, Padã Aram, né, a terra de Lavã, Metá Elai Rachel, morreu para mim Rachel. Então ele está tocando numa situação
um assunto bem delicado, né? Falando para o filho da morte da mãe, quando o filho tinha lá 16 anos de idade, a mãe morreu na estrada, né? Foi deixada lá, foi enterrada ali, um momento muito triste para ele, principalmente, que era a mulher que ele amava. Então morreu a mulher para ele e o mundo acabou para ele. Beeretz Canaã, Baderer, Beod, no caminho, né? No caminho, Beod, quando faltava, né? Na falta, que Drat, Eretz, Lavu, Efratá, va equebreha, Shan, Bederer, Efrat, Ri, Bit, Lachem, Bitlechem, um sinal massorético com som de A, mas a gente sabe que está se falando de Betlehem. Então, quando faltava um pedaço de terra para chegar em Efrat, né, a terra de Efrat, então aqui tem essa letra rei aqui dizendo a terra de Efrata. A terra de Efrata, né, eu a sepultei ali, no caminho de Efrata. Ele, né, esse caminho que é o caminho de Betlehem, o caminho da casa do pão, né? Betlehem é a casa do pão. A palavra traduzida seria isso, a casa do pão, Betlehem. Então, ele está tocando num assunto bastante delicado com seu filho, contando ali aquele sofrimento todo que ele teve, aquela dificuldade que ele passou, né? A perda da mulher que ele amava ali naquele lugar. Então isso foi um sofrimento muito grande para ele e certamente foi para Yosef, mas pode ser que naquela época ele não tenha dado o devido suporte emocional para o filho, né? Porque ele perdeu a mulher que amava, né? A mulher que era tudo para ele, mas o filho perdeu a mãe, né? Será que ele naquele momento ele soube tratar bem desse assunto? Não sabemos, não se falou nesse assunto até agora, né? Então ele está resgatando a memória de uma situação bastante difícil, bastante desagradável, um momento de muito sofrimento para ele e certamente para o filho. Vayari Israel et Binei Yosef, Vaiomer, Ele, e viu Israel os filhos de Yosef e disse: quem são esses? Ele está ali tratando de um assunto bastante íntimo, bastante delicado, e viu lá dois jovens na porta, né? Certamente ele não está enxergando direito, ele identificou que eram seus netos, os netos que ele viveu muitos anos com esses netos. Quando ele chegou na terra de Mitzrayim, esses meninos tinham lá 2 anos, 3 anos de idade no máximo, de 1 a 3 anos de idade. Então ele cresceu, né? Esses meninos cresceram junto com ele, apesar dele estar em Goshen e eles estarem lá junto do local onde ficava, em Ramsés, onde ficava o faraó, né? onde ficava Yosef. Esses meninos certamente iam toda hora lá, viajavam lá para ficar com o avô, ou o avô ia lá visitá-lo. Certamente esses meninos tiveram muita interação, mas era, lógico, não era diariamente, como os outros que viviam lá na mesma região, né? Os outros netos que viviam na mesma região. E por um momento esses meninos cresceram muito, né? já são homens aí em torno de 20 anos de idade, né? Então ele já não lembrava mais do rosto dos meninos. E os meninos chegaram ali, né? Viram o avô naquela situação, debilitado, fraco sobre a cama, conversando coisas com o pai, ficaram de longe, só observando, constritos, né? Porque um neto vê um avô à beira da morte, ali naqueles momentos finais, é muito triste, muito doloroso, principalmente porque eles tiveram muitos momentos felizes com o avô. Então, eles estavam lá quietinhos e Israel não queria
não queria que estranhos estivessem participando daquela conversa que era muito íntima e muito doída para ele. Vaiomer Yosef, e disse Yosef, El Aviv, a seu pai, Bineichem, são meus filhos, Asher Natali Elohim Bazé. Eles são meus filhos que me concedeu Elohim aqui. Né? Então, Yaakov sabia que eram os filhos dele. Eles acabaram de falar dos meninos. Ele disse que aqueles dois iam ser os herdeiros diretos. Então, está explicando novamente por quê. Porque a pessoa de idade precisa, né? Muitas vezes repete o assunto para ter clareza do que está se falando. Ele não estava senil, mas ele estava com dificuldade devido à idade. Vaiomer e disse, então Yaakov disse para Yosef, Kachená, traga-os eu rogo. Kachená Elai, traga-os para mim eu rogo. Veavarachem, e eu os abençoarei. Né? Então ele pediu que trouxesse os meninos para junto dele, né, que estavam lá atrás, certamente mais afastados, traga eles para cá, que eu vou abençoá-los. Né? Então aí, próximo verso que diz, opa, olha aqui. Veinei Israel kavedu, e os olhos de Israel estavam kavedu mi zuken, estavam pesados da velhice. Então, por isso que ele não identificou, por isso que ele não reconheceu os meninos. Lo yohal lichiot, Vaigash otam elav, Vaishak lachem, Vairabek lachem. E os olhos de Israel estavam pesados na velhice, não era capaz de ver, aproximou-os dele, ou seja, Yosef aproximou os jovens dele e os beijou e os abraçou. Então, aqui ele faz esse contato novamente com os filhos de Yosef, aqueles que ele há pouco tinha dito que iam ser os herdeiros, né, que iam ser os herdeiros da primogenitura de tudo o que ele recebeu do Eterno. Então, aqui a gente está vendo nesses textos, nesses versos, que está se falando de bênção, né? Por enquanto, ele falou da herança lá atrás, ele falou que a herança seria deles, mas agora ele pede para trazer os jovens para serem abençoados. Não tem nada a ver com aquela herança. Né? Ele vai transmitir para os jovens a bênção que ele recebeu. Né? Ele recebeu de seu pai Isaac, a bênção que veio direto de Abraão para ele através do seu pai Isaac. Né? Seu pai não abençoou, Abraão não abençoou Isaac, mas Abraão repassou diretamente as bênçãos por Isaac para o Yaakov. Né? Então, ele agora vai passar essas bênçãos para os filhos de Yosef. Então, ele aqui, é interessante notar aqui que ele não está vendo, né? Não está vendo os meninos que ele vai abençoar da mesma maneira que o seu pai Isaac não viu quando abençoou a ele, né? Lá naquele momento em que eles estavam lá em Canaã, né? Que ele teve que sair correndo depois. Por quê? Porque naquela época seu pai estava sem enxergar e ele com a mãe fizeram um engodo lá, enganaram Isaac. E agora, da mesma maneira, né? Da mesma maneira, ele não está vendo os meninos, os netos que ele vai abençoar. Mas, logicamente, aqui não tem
nenhuma enganação, nada está acontecendo aqui. Nós vamos ver que há uma troca, como houve uma troca lá atrás, né? Mas agora não é nada feito com enganação, é feito com a vontade daquele que está abençoando. Ele não vai abençoar por engano, mas ele vai abençoar também conforme ele foi abençoado, o menor no lugar do maior. Vaiomer Israel el Yosef, disse Israel a Yosef, Sheu panecha lo pilalti, ver o teu rosto eu não esperava. Verine hereaha oti Elohim gan et zareeha. E eis que Elohim me fez ver também a tua semente. Né? Então, é uma satisfação, uma alegria que ele estava imensa. Né? Por quê? Porque aquele filho foi dado a ele como morto. Aquele filho desapareceu da vida dele. Ele tinha certeza que o filho tinha sido morto pelos animais ferozes, né? por algum animal feroz ali, e não esperava nunca mais. O filho viveu em sofrimento muitos anos, e agora ele está ali, além de ver o filho, ele vê os descendentes, os filhos dos filhos, né, os seus netos, os seus descendentes. Né? Então, a gente evita falar a palavra neto, porque na Escritura não tem a palavra neto, mas fica mais fácil a gente entender, né, que são de quem se está falando. Então, é uma alegria, imagina a satisfação que ele estava, né, depois de 22 anos de sofrimento, achando que o filho morreu, não vou ver mais meu filho, já perdeu a mulher, já perdeu agora o filho. Né? Então, é um sofrimento muito grande, passou esses anos todos como se tivesse morto. Né? E agora ele tem essa satisfação de ver também, né, os seus descendentes. Vai otse Yosef otan mein birekav. Vais tahu la le apav a letzah. E os avançou Yosef de suas bênçãos e prostraram-se à sua frente na terra. Né? Então, aqui nós temos um problema muito grande nas traduções. Né? As traduções costumam dizer que Yosef tirou-os de entre as suas pernas e prostrou-se com o rosto em terra. Né? Então, como se Yosef tivesse sentado com os meninos no colo. Né? Então, veja só aí o disparate, né? O disparate que é. Né? As pessoas não fazem a conta, as pessoas não prestam atenção quando o Eterno coloca um dado numérico na Escritura. Né? Acha que dado numérico não é para estar na Escritura, e aí eles não fazem as contas e colocam esses jovens aí como crianças de 6, 7 anos de idade que estão no colo do pai. Né? Mas não é isso que acontece. Nós vamos ver aí, né? Qual é a idade desses dois rapazes, né? Que nós já chutamos aqui algumas vezes, mas você certamente quer saber qual é a idade aproximada aí desses dois jovens. Nós sabemos que Yosef aos 30 anos se tornou vice-rei. Então tiveram ali 7 anos de fartura, né? 7 anos de fartura e 7 anos de miséria. Na porção Miquetes, que nós vimos há 2 semanas atrás com Moré Luan, né, maravilhosa exposição da porção Miquetes, nós vimos que no final do período de fartura, Yosef teve seus 2 filhos. Não foi no início, logo que ele casou, não. Está escrito lá que foi no final, porque logo que ele casou, né, ele não teve filhos, mas ele saiu lá percorrendo todo o Egito, anotando todos os grãos que estavam sendo guardados, construindo silos, né? Construindo um monte de lugar para guardar grão.
e aí, né, no finalzinho ali, ele já não estava mais nem contando mais, já não estava mais nem recolhendo, porque não tinha onde guardar tanto grão, e aí, né, ele teve esses 2 filhos. Então acreditamos que foi lá no 5º, no 6º, no 7º ano. Então vamos supor que 37 anos nasceram seus filhos. No 2º ano da fome, Yaakov mandou seus filhos irem lá em Mitzrayim buscar alimento. Eles foram, aconteceu tudo aquilo que nós vimos na porção Miquetes, na porção Vaigash. Eles foram, voltaram, foram de novo. Isso foi no 2º ano da fome. E eles não demoraram muito não, porque Shimon estava preso lá. Eles voltaram para casa, acabou o alimento, pegaram Binyamin. Nós vimos a história toda, não vamos repetir hoje aqui, mas nós vimos nas últimas semanas esses estudos, os Shabatot, esses estudos, e nós vimos que Yaakov foi para lá quando Yosef tinha 39 anos. E o faraó pergunta para Yaakov qual a sua idade, né? E ele diz que tinha 130 anos, né? Um número ali que caiu assim do nada no meio da escritura, aqueles 130 anos. E viveu em Mitzrayim 17 anos. Então, na hora da bênção, Yaakov tem 147 anos, ou seja, para morrer com 147 anos, vai abençoar os filhos de Yosef e depois vai fazer as bênçãos proféticas a todos os outros filhos. Nessa idade, Yosef, que tinha 39, né, 39 mais 17, 56, né, 56 anos. Né? Então, Yosef tinha 56 anos. E se esses meninos nasceram aqui, né, nasceram aqui quando ele tinha 36, 37 anos, Menashe era o mais velho, deveria ter 20 anos, e Efraim 19 anos. Um ano a mais, um ano a menos para cada um, né? Mas não eram crianças de ficar no colo de um homem de 56 anos. Né? Um homem de 56 anos, um filho de 20 anos no colo, não aguenta ficar muito tempo. E certamente, né, na conversa que eles estavam tendo, né, certamente Yaakov teria percebido que aqueles 2 jovens estavam lá, né? Porque eles estariam na frente do pai e não às costas, né? Ele não percebeu de cara porque ele está falando com Yosef e os meninos estavam nas costas. Depois os meninos vieram para frente. Se tivesse sentado no colo, teria visto logo de cara, né? A palavra bênção e a palavra joelho é a mesma. Por quê? Porque a bênção se dá normalmente com uma pessoa de joelho. Então, quem abençoa, abençoa quem está de joelho. Então, os tradutores traduzem dessa maneira, e se você procura aí na internet figuras, manda a inteligência artificial criar uma imagem com Yosef e as 2 crianças sendo abençoadas por Israel, você vai ver aí sempre imagens de crianças, né, que não é a verdade, basta fazer uma continha simples que você encontra esses detalhes na escritura, né, estão todos aí na escritura, nada inventado, não tirei nada, né, nada de nenhum esconderijo. Vaikach Yosef et Shineichem et Efraim bi Mino mi Ishmael Israel. E tomou Yosef a Efraim à sua direita, né, à sua direita, à esquerda de Israel, né, à esquerda de Israel. Então, a minha direita aqui, certamente, é a esquerda de vocês que estão assistindo aí, que estão vendo, olhando na frente, né? A imagem espelhada. Então, é isso que ele fez. Bom, não vou pegar o Efraim,
na minha esquerda, por quê? Porque vai ficar na direita do outro que está de frente, né? Então ele vai fazer a bênção da forma correta, né? Veet Menaché, e Menaché esmolou à sua esquerda. Então ele colocou Menaché à sua esquerda, Mimim Israel Vaigesh Elav. Então ele colocou os meninos de forma que Menaché ficasse à direita do pai, né, e Efraim ficasse à esquerda do pai. Desculpa, tá certo. Menaché, o mais velho, ficou à direita do pai. Até a gente se enrola aqui, né? Imagina lá como é que não foi essa colocação. Mas ele fez certinho, né? Ele fez certinho por quê? Porque ele queria que Menaché fosse abençoado primeiro pela direita do pai e Efraim, o segundo, à esquerda do pai, né? Só que, no momento que Israel foi abençoar, ele fez diferente, né? O que ele fez? Vaishilach Israel et Yemino, e enviou Israel à sua direita, né? A sua mão direita, né? Yamin, a mão direita. Não precisa escrever a palavra Iade aqui, porque a gente já sabe que é a mão direita. E enviou Israel à sua mão direita, Vaishet al-Rosho Efraim, e colocou sobre a cabeça de Efraim. Vehu ha-Tzair, e ele era o mais jovem, né? O mais jovem. Veet esmolou al-Rosho Menaché, e a sua esquerda sobre a cabeça de Menaché. Se quer cruzando, né? Cruzando et Yadav, as suas mãos, que Menaché ha-Bechor, embora Menaché fosse o primogênito. Então o que ele fez? Ele fez a mesma coisa que aconteceu lá, né, lá na bênção de Isaac a Yaakov e a Esav, né? O mais novo foi substituído pelo mais velho. Ele cruzou as mãos por cima, né, para abençoar da maneira que ele queria abençoar, ou seja, da maneira que o Eterno estava fazendo a bênção. Porque por qualquer tramóia que se faça não dá certo. Por quê? Porque é o Eterno que abençoa. A gente viu lá na porção anterior, quando, né, na porção Toldot, quando Isaac abençoa Yaakov, a bênção que foi para Yaakov, se ele tivesse sido abençoado depois, seria a mesma que ele recebeu. Porque quem abençoa não é o Pai, quem abençoa é o Eterno que diz as palavras através do Pai, né? Então, ele receberia a mesma bênção, né? Ele receberia a mesma palavra. Daqui vai ser a mesma maneira, mas aqui estão juntos, aqui não foi um primeiro, depois o outro, não houve nenhuma troca como houve daquela vez. Agora simplesmente houve uma substituição de mãos, ele fez corretamente. Vaibarer et Yosef Vaiomar ha-Elohim. E abençoou a Yosef e disse: Ha-Elohim asher hite halehu avotai Lefanav Avraham ve Yitzhak ha-Elohim ha-Roe oti meodi ad Hayom Hazé. O Elohim a quem andaram, né, a quem andaram meus pais na sua presença, Avraham,
e Yitzhak, o Elohim, meu pastor, Ha-Elohim, Ha-Roer, o Elohim, meu pastor, desde antes até esse dia, ou seja, que me coordenou a minha vida, que me orientou, que me alimentou, que me conduziu, que esteve comigo, né, que me protegeu. Então foi esse o juramento que ele fez com o Eterno lá em Luz. Né? Quando ele acordou, ele fez esse juramento ao Eterno. Se você ficar comigo em minha caminhada, se você me conduzir, se você me proteger, se você me alimentar, se você me der roupa e me trouxer para a casa dos meus pais, eu serei, né? Você será para mim por Elohim, e eu farei um altar aqui em tua memória e darei de tudo que eu receber, darei um décimo de tudo que receber. Né? Então essa foi a promessa, esse foi o juramento que Jacob fez naquele momento. E aqui ele está dizendo, meu pastor, né? O que o pastor faz? O pastor protege a sua ovelha, o pastor alimenta, o pastor cuida dela, o pastor protege do frio, protege do calor, protege das intempéries, né? E traz de volta para o aprisco. É isso que ele está contando. Desde aquele momento, todo o sofrimento da vida dele, o Eterno esteve com ele. Então ele está, né? Ele está dizendo, ele está chamando a bênção que vai ser dada pelo Eterno, o Eterno que vai fazer essa bênção a ele e, né, a Yosef e a seus filhos. Ha-Malach Ha-Goel Oti Mehol Ha, o mensageiro que me resgatou de todo o mal. Ivarer et Ha-Nearim, abençoe os jovens. Veikare Barrem, e chame neles Shemi, meu nome. Veshem Avoti, e o nome dos meus pais, Avraham e Yitzhak, Avraham e Isaac. Vai degu Lahov Bekerev Haaretz, e multipliquem por multidões no meio da terra. Então é isso que ele está, né? É isso que ele está pedindo de bênção a esses dois jovens, a Efraim e a Menache, né? Que eles se multipliquem, que eles sejam reconhecidos pelos nomes de Avraham, Yitzhak e de Jacob, né? Shimei, pelo meu nome e pelo nome dos meus pais, ou seja, pelos nomes de Avraham, de Yitzhak e de Jacob. Então é essa a bênção que ele está pedindo do Eterno para esses jovens, né, que sejam abençoados pelo Eterno que cuidou dele toda a vida, pelo mensageiro que salvou ele de todo o mal, aquele mensageiro que foi lá, né, que lutou com ele, que protegeu de seu irmão que vinha para matá-lo, né? Então esse mensageiro, por ele, né, pelo mensageiro do Eterno, que ele então proteja esses jovens e que os multipliquem por multidões no meio da terra. Né? Então isso é uma bênção profética, como as outras que nós veremos amanhã. Né? Uma bênção profética que vai espalhar esse povo por toda a face da terra. Agora nós temos uma situação muito delicada, né? Porque Yosef estava ali de cabeça baixa, certamente não estava vendo. Não viu o que aconteceu, mas aí tão logo ele percebeu o que ele fez. Ele fez uma coisa até bastante agressiva, mas a gente tem que entender, né? Temos que entender um pouco da personalidade de Yosef. Né? E Yosef foi uma pessoa que teve muitos sofrimentos até de ordem psicológica. Veja só, quando ele nasceu, seus irmãos tinham aí no máximo 7 anos. Né? Ele nasceu no 7º ano lá, depois que
Yaakov casou com Leia e Rachel. Né? Então nasceram todos os meninos naquele período, menos Binyamin, que nasceu depois. Né? E o pai não gostava de nenhum dos meninos. O pai estava esperando o filho de Rachel. O pai aparentemente não ligava muito para aquele monte de filhos. Mas quando nasceu Yosef, ele morreu de amores por Yosef. Era o filho da mulher amada, era o mais benquisto, era o caçulo. Né? E aí o que acontece nessa idade? Né? Quando as crianças são pequenas e nasce um novo, geralmente rola ali uns ciúmes, uma situação muito difícil de aceitação daquele irmão que vem tomar o lugar dele. E a revolta não se dá contra os pais, a revolta se dá justamente contra aquele irmão. Então aqueles irmãos tratavam muito mal de Yosef. E Yosef cresceu lá na terra de Sherem, ele cresceu, né? Depois foram lá para a terra de Canaã aos 16 anos e lá aconteceu aquela história dos sonhos. Então os irmãos mais revoltados, aqueles irmãos não gostavam dele desde nunca, né? Desde que ele nasceu, os irmãos não gostavam dele. E aí logo depois os irmãos jogam ele naquela cova, dizem que vão matá-lo e levam ele lá, vendem ele como servo. Né? E aí ele, naquele lugar sozinho, abandonado, né? Longe do pai, longe da família, longe de casa, ele imagina aí o sofrimento desse jovem. Né? Seu pai não mandou procurá-lo, então o que ele imaginou? Meu pai deve ter achado que eu morri, meus irmãos devem ter dito que eu fui morto por algum animal, alguma coisa assim, né? Por isso que meu pai não veio me procurar. E meus irmãos não vão procurar mesmo, porque eles não querem saber de mim. E aí aconteceu tudo e ele virou vice-rei. Quando ele virou vice-rei, né, ele também tinha tanta coisa para fazer e nesse período todo ele trabalhava muito e certamente já não queria mais saber lá dos seus irmãos e nem estava mais muito ligado ao pai, né? Não sabia exatamente como resolver isso. Certamente tinha lá muitas dificuldades de ordem psicológica e emocional. Né? Hoje aí teria que fazer uma terapia com psicólogo para tratar desses traumas todos, porque certamente era um jovem com muito trauma. A única coisa que o mantinha à frente era a confiança no Eterno. Ele sabia que o Eterno estava com ele o tempo todo, né? Que o Eterno que o conduzia, que o Eterno que estava, né, controlando toda a situação. Essa confiança no Eterno ele nunca perdeu. Né? Então, ele também aqui, como o vice-rei, ele tinha muita autoridade, ele era muito respeitado. Mesmo que ele fosse uma pessoa tranquila, uma pessoa dócil, as pessoas, quando estão frente a uma autoridade desse nível, sempre se portam como submissas. Né? Então ele tinha uma autoridade. Né? E nesse momento, a pessoa que tem essa autoridade, ele não permite que nada aconteça diferente daquilo que ele está planejando, mesmo que ele seja bastante dócil, bastante humilde, muitas vezes ele não deixa isso sufocar. O gesto dele já é um gesto de autoridade. Né? E todo mundo se retrai, todo mundo se encolhe frente a uma autoridade desse porte. Né? A gente sabe que ele foi conhecido como Yosef Hatzadik, Yosef o Justo, porque ele governou com justiça. Né? Mas não quer dizer que ele não fosse uma autoridade presente em todo o Egito. Na verdade, foi a maior autoridade que já existiu comandando uma nação em todo o mundo, né? Porque toda a história da humanidade não teve ninguém que governou uma nação por 80 anos. Né? Ele governou dos 30 aos 110, quando ele vai morrer no final do capítulo 50, ele vai morrer com 110 anos. Né? Ninguém, nem aquela rainha que faleceu há pouco tempo, viveu tanto tempo no governo, né, mandando dia a dia no governo. Nem o outro lá, né, do charuto, também ficou tanto tempo no governo, né, durante tanto tempo. Então, 80 anos na história da humanidade, que me ocorre aqui só Yosef.
né, governando o Egito e sendo considerado justo, né? Então eles realmente governou o Egito com muita justiça. Mas na hora que ele percebe ali, que ele levanta os olhos, vê que seu pai, né, cruzou as mãos, ele vai ter uma atitude até bastante agressiva, mal educada, digamos assim, né, e agressiva, e a atitude é essa, né? Vaiarei Yosef ki Yashit Aviv ad Yamno al Rosho Efraim. E viu Yosef que colocara seu pai a sua mão direita, né, a sua mão direita, sobre a cabeça de Efraim. Vaerá Baienem, e foi mal aos seus olhos, ou seja, ele não gostou, né? Aquela autoridade que não gostou, olhou feio, né? Olhou feio, já alguém toma uma providência. Ali não tinha ninguém para tomar a providência, ele mesmo tomou a providência. Vai Timor Yad Aviv le Hassir Otá Me'al Rosho Efraim al Rosho Menashe. Agarrou a mão de seu pai para desviá-la sobre a cabeça de Efraim, né, para a cabeça de Menashe, porque Menashe era o mais velho, então ele não queria que se trocasse o maior pelo menor aqui, né, ele já conhecia essa história. Então, meu pai deve estar aí, não deve estar enxergando, fez aí errado, né, então eu vou corrigir. Mas ele não falou com o pai, ele já foi logo agarrando de uma forma agressiva, né, de uma forma agressiva até, né, sem perceber a delicadeza daquele momento do pai, naquele momento, né, foi logo partindo aí para uma ação bastante agressiva. Vaiomer Yosef el Aviv, lo ri avi, kize habechor sim, e Minerra al Rosho. E disse para seu pai: não é assim, meu pai, pois este é o primogênito. Coloque tua mão direita, sobre a sua cabeça. Né? Então, ele está dando uma ordem para o pai. Pai, você está fazendo errado, tem que fazer dessa outra maneira aqui, desse jeito que eu estou mandando. Né? Essa era a autoridade que ele tinha, apesar de estar ali com o seu pai, apesar de estar ali com os seus filhos, apesar de estar ali naquele momento muito delicado de bênção, mas ele estava querendo fazer a coisa certa, né? A coisa que ele achava que era certa. Estava querendo, de uma certa maneira, ajudar a situação para ser do jeito que ele queria e não do jeito que o seu pai queria. E o seu pai estava fazendo a bênção de acordo com a orientação do Eterno. Era o Eterno que estava abençoando, era o Eterno que estava lançando a bênção. E não tem como ninguém interferir nisso, porque o Eterno abençoa, o Eterno faz de acordo com a sua vontade. Por mais que a gente queira ajudar, por mais que a gente queira interferir, a gente não tem, né, essa capacidade. Então, ele faz isso, mas isso tudo estava imbuído de muito amor, né? Apesar de toda essa agressividade, a gente vê aqui que há um amor presente, né? Vê por essas palavras aqui, a cada 13 letras nós temos aqui um Aleph, uma Rei, um Vet e uma Rei. A Havá, nós temos aqui a cada 13 letras o amor presente. Então, ele estava fazendo isso, mas ele estava fazendo Vaimaen Aviv, Vaiomer, e recusou seu pai e disse: Yadati, Bine, Yadati, eu sei, meu filho, eu sei, né? Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que você quer de outra maneira, mas eu estou fazendo o que é correto, né? Não é de acordo com a tua vontade, mas é de acordo com a vontade do Eterno. Né? Então, eu sei, meu filho, eu sei.
Ganhu e Rie Lean, e ele também será por povo. Veganhu e Gidon Veulan. Ele será grande, ele também será grande. Veulan Arif, contudo, o seu irmão Hakaton, o menor, Igdon Mimeno, será maior do que ele. Vezaron e Rie Milô Hagoim, e sua semente completará as nações. Então, a semente de Efraim, a semente de Efraim vai ser aquela que vai completar as nações. Menache vai ser grande, Menache vai ser muito grande, Menache vai ser uma nação tão grande que quando entrar na Terra Prometida vai se dividir em duas nações enormes. Uma vai ficar, não vai atravessar o Iardém, vai querer ficar lá nos pastos, e a outra vai atravessar o Iardém, vai ficar na terra da promessa. Então, você vê aí que é uma nação muito grande. Mas a nação de Efraim é aquela que vai se tornar uma nação que vai coordenar as 10 tribos, quando houver a divisão das tribos. Lá no livro de Reis a gente vê essa divisão, há uma divisão das tribos, 3 tribos ficam lá com Yehudá, e 10 tribos, 10 tribos ficam com Efraim. E essas 10 tribos vão ser assimiladas pelos Achurim e depois vão ser espalhadas pelos mundos e vão estar aí completando as nações, vão estar se multiplicando nas nações, sem saber que são descendentes de Efraim até os dias de hoje, e vão estar completando as nações, difundindo essa bênção que veio lá de Jacob. Vai Barachem Bayon Rahu Lemor, e os abençoou naquele dia, dizendo: Berá Ivarer Israel Lemor, em ti abençoa Israel, dizendo: E Simecha Elohim que Efraim ve que Menash vaiasem et Efraim lifnei Menash. Em ti abençoa Israel, dizendo: coloca-te Elohim como Efraim e como Menash, e colocou Efraim à frente de Menash. Então, é essa bênção que os pais fazem até hoje, no Shabat, os pais judeus fazem isso, essa bênção aos seus filhos, coloque Efraim à frente de Menash, que Elohim abençoe, que Elohim te coloque, coloca Elohim como Efraim e como Menash. Então essa bênção é repetida até os dias de hoje. Vaiomer Israel el Yosef, e disse Israel a Yosef: Hine anohi met, eis que eu morro. Verraiá Elohim imachem, estará Elohim convosco. Verreshif aterrem al Eretz avoterrem, e vos retornará a terra de vossos pais. Então, essa é a bênção, que ele dá aos filhos de Yosef e faz a profecia de que Elohim vai estar com todos eles e vai levá-los à terra dos seus pais. Essa bênção Yosef vai repetir
né, mais à frente para os seus irmãos, né, vai repetir mais à frente para os seus irmãos, dizendo que o Eterno está com todos e vai levar todos para a terra de seus pais. Ve'ani natati lecha Shechem Ahat al Achecha Asher Lakachti Mi Ad Ha-Emori Ba Be Harivi U Bekashti. E eu te dei uma terra, uma porção, desculpe, eu te dei uma porção, né? A palavra Shechem tanto pode ser a terra de Shechem, né? Aquela terra onde Jacó viveu um tempo e comprou lá uma terra do Emori, né? Ele comprou uma terra lá do Emori, essa terra ele comprou por 100 quecitá, uma moeda da época, ele comprou essa terra do Emori, mas também pode ser uma porção de terra, né? Então, essa terra está acima da herança que vai ser dada aos irmãos. Eu tomei essa terra da mão do Emori, do Amorreu, na minha espada e no meu arco, ou seja, houve luta lá para conquistar aquela terra. E é interessante a gente perceber que depois da morte de Yosef, ele vai pedir a mesma coisa, que seu corpo não seja enterrado em Mitzrayim e que seja levado para a terra prometida. E Moshe vai levar o caixão lá com os restos mortais de Yosef, e quando Yehoshua entrar na terra da promessa, que fizer a divisão da terra, a terra de Shechem vai caber a Efraim, né? E lá vai ser enterrado Yosef, né? Um dos poucos patriarcas que se conhece o túmulo, porque foi levado da terra de Mitzrayim. Todos os outros morreram em Mitzrayim. Foram 3 somente que foram levados, né? 3 foram levados para a terra de Canaã, né? Na divisão das terras, eles foram colocados lá. E justamente essa terra de Shechem, né? Essa terra que Jacob está citando aqui, é a terra onde estão os restos mortais de Yosef. Difícil de chegar hoje porque é uma terra dominada pelos palestinos e tem muita dificuldade de se chegar a esse local. Mas aqui nós vemos a profecia, né? A profecia sendo manifestada aqui pela boca de Moshe. Então, era isso o que a gente queria conversar nessa noite. Nós vamos agora ficar com a Birkat Kohanim, com o nosso querido Yosef Torres. Adonai, panav
Toda Rabale Kulan, Shabbat Shalom, Laila Tov a todos, tenham todos uma boa noite de descanso e amanhã pela manhã retornamos para dar continuidade ao capítulo 49 e Mitzvah Hashem ao capítulo 50 e finalizarmos o livro de Bereshit. Shalom, Shalom. Vamos agora ouvir o Salmo com Moré Haimson. צדיק התמה יפרח כארז בלבנו יסגר. צדיק התמה יפרח כארז בלבנו יסגר. שתולין בבית השם בארצות אלוקינו יפריחו עוד ינובו בשיבה. שנים מרדריו להגיד כי השם השן צולי ולא עוולת הבוי. תאי נה נה נאי נה נאי, תאי נה נה נאי נה נאי, תאי נה נה נאי נה נאי, תאי נה נה נאי נה נאי. צדיק התמה יפרח כארז בלבנו יסגר. צדיק התמה יפרח כארז בלבנו יסגר. שתולין בבית השם בארצות אלוקינו יפריחו עוד ינובו בשיבה. שנים מרדריו להגיד כי השם השן צולי ולא עוולת הבוי. תאי נה נה נאי נה נאי, 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 תאי נה 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 נאי, תאי נה תאי נה נה. צדיק התמה יפרח כארז בלבנו יסגר. צדיק התמה יפרח כארז בלבנו יסגר. שתולין בבית השם בארצות אלוקינו יפריחו עוד ינובו בשיבם. שרים מרדריו להגיד כי השם השן צולי ולא עוולת הבוי. תאי נה נה נאי נה נאי, 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 נאי 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 צדיק התמה יפרח כארז בלבנו יסגר.